teu reino. Que o Senhor possa conduzir este momento aqui, Pai. Que o Senhor possa enviar o teu Espírito em cada um dos teus expositores para que o teu Espírito venha falar. Que o Senhor traga tranquilidade, que o Senhor traga clareza na mente deles, para que eles consigam fazer a sua exposição com louvor e com excelência. No nome de Jesus, amém. Tá filmando? Amor. Pega minha cabeça, não. Porque quando a gente lembra, a gente não abre. Bom, gente, 30 Precisa segurar um pouco? eu acho bom. Já ia acostumando. Você trouxe uma cópia do esboço para nós? Tinha que trazer. Não tinha não. Só... Você tem ele em arquivo? Não? Eu só fiz aqui pra não me perder o que eu tenho que falar. Mas eu posso trazer à noite. Não, mas depois ela pode compartilhar a folha. Não, deixa eu ver sua foto aí, então. Ah, não. Passou isso aqui? Oi. Nossa, aqui tá triste. Não, deixa eu faço bonitinho pra vocês. Não, Tranquilo, depois você manda para nós. Tá bom. Vou iniciar aqui o programa. Pode Senhor, igreja. Amém. Amém. Pode Senhor, igreja. Amém. Amém. Hoje, precisa fazer oração? Vocês acham que precisa não, né? Aquela... Está pregando. A partir da hora que você deu parte do Senhor é seu privilégio. Tá bom, amém, amém. Hoje nós vamos trazer aqui um texto com o tema As circunstâncias não mudam quem Deus é. E o nosso texto vai estar lá em 2 Reis 5, a partir do versículo 1. E só para contextualizar aqui, né, os nossos examinadores, a pregação é expositiva. A palavra do Senhor nos fala o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia um homem a mim, e ele saberá que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Abana e Farfa, em Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ficar purificado? E foi embora dali, furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas me disse que lave-se e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme o homem de Deus havia dito, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. Amém? Amém. Nós vamos ler até aí e vamos orar ao Senhor.
Senhor Deus, soberano Pai, nós aqui estamos e pedimos ao Senhor que conduza as nossas vidas, que essa manhã seja uma manhã de edificação, não só para o nosso aprendizado, Senhor, mas que possamos aprender da Tua palavra de uma forma edificante, que o Senhor venha restaurar as nossas vidas e nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Bom, aqui nós estamos falando sobre Naamã. É um texto muito conhecido por todos, né? É um texto que a gente vê muitos pregadores falando sobre ele. E antes de iniciarmos, nós vamos falar um pouquinho sobre quem Naamã era. Naamã era um comandante do exército da Síria. E a palavra fala que ele era muito poderoso e respeitado. Não só pelo seu rei ali na Síria, mas também por todas as pessoas que conheciam Naamã. E Naamã foi acometido de uma lepra. A lepra, ela era uma doença contagiosa, então com contato as pessoas conseguiam contrair a lepra também. E toda pessoa que tinha lepra, ela era considerada impura. Então ela não podia viver em sociedade. Então Naamã, embora tivesse muito dinheiro, embora ele tivesse ali muito poder, ele era leproso e isso trazia uma dificuldade para a vida dele, né? Uma dificuldade dentro da família, uma dificuldade de estar com outras pessoas. Isso trazia uma dor para ele. E Naamã foi vitorioso. Aqui no versículo 1 fala que por meio dele, o Senhor, nosso Deus, dera vitória à Síria. E por que o Senhor dera vitória à Síria e não ao seu próprio povo, o povo de Israel? Aqui o texto não é claro em dizer sobre quem eles venceram, né? Mas a gente consegue deduzir que foi sobre o povo de Israel, porque no versículo 2 fala que a Síria havia atacado Israel e levado uma menina cativa. Nessa época, os reis de Israel estavam vivendo de acordo com suas próprias vontades, desobedecendo ao Senhor, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o Senhor usava outras nações para poder disciplinar o seu povo, para poder corrigir o seu povo, para que o povo voltasse o seu coração para o Senhor. E Naamã aqui recebeu, através de uma palavra dessa menina, uma palavra de esperança, quando ela fala: se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele curaria da lepra. O que Naamã faz? Naamã vai até o seu rei pedir autorização, porque já mostra como Naamã tinha um coração obediente e uma responsabilidade de entender que ele tinha uma autoridade sobre ele. Então o Senhor se agrada disso, de pessoas que obedecem aos seus líderes, de pessoas que respeitam o seu governo. Naamã foi ali num ato de obediência, pedir autorização ao seu rei para ir até o rei de Israel. E ali ele vai, né, pega toda a sua comitiva e fala assim: ó, eu preciso ali recompensar por eu ser curado. Ele tinha aquela esperança no coração. Ele pega todos os seus bens ali e vai até o rei de Israel. Quando ele chega lá, o rei de Israel traz para ele o seguinte: por acaso sou Deus para conceder vida ou morte? Porque o rei de Israel, ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus era poderoso para conceder vida ou morte, mas ele não tinha intimidade suficiente com o Senhor para isso, para usar o nome do Senhor em favor da vida de outra pessoa. Quando Naamã vai até o rei de Israel, a gente consegue ver que Naamã estava procurando os seus próprios recursos, porque a menina não falou com ele para procurar o rei de Israel, ela falou para procurar o profeta que estava em Samaria. Só que às vezes a gente busca alternativas nas nossas vidas que são caminhos que não é o que o Senhor tinha pra gente. Então o Senhor tem uma bênção, o Senhor tem uma palavra sobre as nossas vidas, mas a gente quer o nosso recurso, aquilo que a gente acha que vai dar certo, né? Então, não, eu sei que eu tenho que procurar Deus ali, mas eu vou por esse caminho aqui, que Ele vai me levar lá também. Então Naamã ficou ali frustrado. Porém, quando ele ouve ali, né, mande, Eliseu fala: mande que ele venha a mim, que ele saberá que é profeta em Israel. Então ele se lembrou: opa, a menina não falou para eu procurar o rei, ela falou para eu procurar o profeta. E Naamã ali, ele desenhou todo um cenário, ele chegou ali na porta da casa de Eliseu, bateu lá, ó, vim aqui para ser curado. Só que Eliseu não recebe Naamã. Eliseu envia um mensageiro. Nessa parte eu quero que a gente faça uma alusão à imagem de Eliseu como a imagem de Deus. Nós vamos aqui, sempre que falar de Eliseu, vocês vão pensar que a gente está falando da figura de Deus, e o mensageiro é a figura do Espírito Santo, que vai ali dar um recado, né?
Então ali o Espírito Santo chega para eles e fala assim, ó, você vai ter que ir lá no Jordão e mergulhar 7 vezes. E assim você será purificado. E Naamã fica indignado, porque mais uma vez ele tinha traçado seus próprios caminhos. Ele tinha deduzido como Deus iria agir na vida dele. Olha, estava certo que eu ia chegar aqui na casa de Eliseu, ele ia colocar a mão e eu ia ser curado. E muitas das vezes as nossas vidas a gente faz assim também. O Senhor tem uma bênção, uma promessa para as nossas vidas, mas a gente quer que Deus faça conforme a nossa vontade. Que o caminho seja feito conforme as nossas escolhas, conforme a gente acha que é certo. E Naamã ali, ele ficou revoltado, foi embora dali furioso, que o texto fala, e logo depois os seus servos vão até ele e falam, pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil, você não iria fazer? Ele só te pediu para lavar no Jordão 7 vezes. E o que isso mostra para a gente? A importância das nossas companhias, a importância de nós cristãos termos companhias boas, né? Paulo fala que as más companhias corrompem os bons costumes, porque se você está em um ambiente de pessoas que não querem o seu bem, elas vão te afundar, elas vão atrasar você a receber a sua bênção. Então aqui, Naamã só entrou dentro do Jordão porque os amigos dele, as pessoas que estavam com ele, insistiram com ele. Falaram assim, olha, é só você mergulhar no Jordão. Poxa, Deus está pedindo só para você orar. Deus está pedindo só para você fazer um jejum. Você está passando por uma dificuldade, mas Deus te pediu uma coisa tão simples. Vamos lá, eu vou com você, vou ficar aqui, vou te ajudar. Então essa é a importância das escolhas das amizades que a gente faz, das pessoas que a gente tem ao nosso lado. Pensa como o cenário da vida de Naamã seria diferente se os amigos dele tivessem dito assim, olha, você está certo, aquele cara não sabe de nada não, aquele homem não sabe de nada. Vamos embora. Os outros rios são muito melhores, as águas são limpas. O Jordão, ele era um rio aparentemente sujo. As águas eram turvas, era um rio feio. Eu, na minha condição humana, né, eu não entraria numa água daquelas. Se a gente olhar e falar assim, eu vou entrar nessa água, eu vou ficar mais suja ainda. Né? A minha doença não vai ser curada ali. Mas não, o texto aqui fala que Naamã foi e mergulhou 7 vezes. O Jordão, a gente vai fazer alusão dele como a imagem de Jesus. Isaías fala que Jesus foi ferido, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas transgressões, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. Ou seja, Jesus se fez imundo por nossa causa. Então, o rio era sujo, ali turvo, por nossa causa, eram os nossos pecados que estavam ali, eram as nossas doenças que estavam ali. E por onde o rio vai passando, ele vai transformando, porque onde Jesus passa, tudo é transformado. Então, Naamã entrou ali, foi purificado, mas ele precisou mergulhar 7 vezes. A gente sabe que 7 fala da perfeição divina. Mas por que Naamã mergulhou 7 vezes? Vocês acham que Deus não tinha poder para Naamã mergulhar uma vez e ele ser curado? Ele já saiu dali purificado? Tinha. Mas por que 7? Porque ele passou por um processo. A gente estar na presença de Deus, a gente receber uma bênção, a gente receber uma cura, é um processo. Então, Naamã mergulhou a primeira vez, olhou e falou assim, nossa, nada mudou. Mergulhou a segunda, ó, tá tudo aqui, nada mudou. Porque é um processo. Então, às vezes a gente passa uma dificuldade no trabalho, passa dia, passa outro dia, a gente está orando, a gente está buscando e nada muda, porque estamos em um processo. Às vezes a gente passa uma dificuldade na escola, às vezes a gente passa alguma perseguição e a gente está ali todo dia orando, jejuando, buscando o Senhor e ora e fala assim, Senhor, não tem nada mudando, porque nós estamos em um processo. Quando esse processo finaliza, a gente atinge a perfeição. Então foi igual na vida de Naamã, ele passou por um processo. Isso mostra também a fé que Naamã teve. Porque eu imagino, né, cada vez que ele entrava ali era um pouquinho de fé que ele tinha que acrescentar no coração dele, para que na hora que chegasse a 7ª vez ele de fato seria curado, né? Ele veria aquilo, ele teria uma noção do que Deus fez por ele. Então tudo na nossa vida é um processo, todas as dificuldades que a gente passa, isso não é eterno, tudo que a gente vive aqui não é eterno, é um processo difícil,
Nós temos aqui a Vanessa que está gravidinha ali, ela está passando por um processo. O Apolo está passando por um processo de crescimento, de amadurecimento, para ele poder chegar aqui bem. Tem uns que nascem um pouquinho mais tarde, tem outros que aí antecipam um pouquinho, porque o processo de cada um é diferente. Os processos que nós temos nas nossas vidas, eles são diferentes. E Naamã ali foi purificado, mergulhou 7 vezes, e ele de fato ele reconheceu, né, que Jesus era o seu único Salvador. E no próximo versículo 15, fala o seguinte: então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, o profeta. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse. Lembram que da primeira vez Naamã chegou na porta e Eliseu mandou um mensageiro? Por que da segunda vez Naamã foi recebido por Eliseu? Porque a gente só tem livre acesso ao Pai quando a gente passa por Jesus. A Bíblia fala que Ele é o único caminho, que Ele é quem nos liga ao Pai. Jesus, quando morreu ali na cruz, o véu do templo se rasgou, e a partir disso nós temos livre acesso ao Santíssimo, ao nosso Deus. Por isso que aqui, quando Naamã já volta, Eliseu recebe, porque não precisava mais de um mensageiro ali, não precisava mais de algo bloqueando o acesso ao Pai. Então Eliseu já recebe Naamã, porque Naamã entendeu o processo da salvação. Ele não entendeu só o processo da cura, mas ele entendeu que o coração dele era para o Senhor, que Jesus era o único e suficiente Salvador, e ali o profeta o recebe. E depois disso, né, o texto tem ainda algumas passagens falando que Naamã reconhece Deus como o único suficiente ali para ele, que ele não serviria outros deuses, senão Deus de Israel. E a passagem finaliza mais ou menos assim. Eu contei toda a história de Naamã, não para falar de Naamã, mas para a gente falar da menina, que é citada uma única vez no versículo 2. Levado cativa uma menina. Essa menina aqui, nessa época, tinha na faixa de 12 a 14 anos de idade. Era uma adolescente, né? Algumas versões trazem uma jovem, mas ela tinha nessa faixa de 12 a 14 anos de idade. E ela foi levada cativa. Então, quantas vezes, né, nós estamos passando por um processo difícil igual essa menina? Foi tirada da sua família, foi tirada dos seus amigos, foi tirada daquilo que ela gostava para ser escrava. Escrava em um outro lugar, em uma outra nação. E de pessoas que não conheciam o Deus que ela conhecia. Então, ela vivia circunstâncias difíceis na vida dela, não eram fáceis. Só que a fé que ela tinha, a certeza que ela tinha de quem Deus era, não mudava. Embora ela vivesse toda uma circunstância que aos nossos olhos é ruim, a fé dela permanecia no Deus, porque ela sabia que aquilo que ela vivia era um processo e que não mudava quem Deus é, que não mudava o poder que Deus tem. E ela leva ali uma palavra de esperança, não só para uma vida, que era a vida de Naamã, mas para uma casa, uma nação passou a entender quem de fato Deus era, através de uma menina de 12 a 14 anos. E Naamã, eu acredito que não foi só ali pelo que a menina falou, se o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria. Não, eu acredito Naamã ali vendo o comportamento dessa menina no dia a dia. O comportamento dela em respeito ali à pessoa de Naamã, à sua senhora, a esposa de Naamã, como ela se comportava, como ela vestia, como ela falava. Isso demonstra quem Deus é nas nossas vidas. Porque embora ela tivesse todos os motivos para estar ali reclamando, achando ruim, quem no lugar dela, gente, vamos pensar, se alguém chegasse hoje lá na sua casa, né, imagina aí, o Brasil foi tomado por uma guerra, chegou alguém lá na sua casa, te tirou, levou para outra nação, você longe de tudo aquilo que você conhece, de tudo aquilo que você acredita, você ainda teria fé suficiente para falar de Deus? Para falar que Deus é bom? Para falar do amor de Deus? Embora circunstâncias difíceis na sua vida? Aqui, a gente pode não só levar nesse contexto de guerras, né? Mas às vezes a gente passa por às vezes não, nós passamos por várias dificuldades, né? Às vezes nós somos afrontados, confrontados na nossa fé.
Às vezes nós estamos ali na escola, às vezes a gente não participa de coisas que outras pessoas participam, a gente ali é zoado, pessoas nos perseguem por causa da nossa fé. E será que a gente ainda é capaz de falar que Deus é bom mediante a isso? Será que a gente ainda é capaz de falar assim, olha, você está me ferindo, você fez tudo comigo, mas Deus te ama. Deus é bom. Se você conhecesse o meu Deus, sua vida seria transformada, sua vida seria liberta. Será que nós teríamos essa mesma fé que aquela menina teve? Porque as circunstâncias das nossas vidas, elas não podem mudar quem Deus é. Elas não podem mudar quem Deus é na nossa vida, a certeza que nós temos nessa vida de quem Deus é. Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui vai passar, é um processo. Então, seja uma luta, uma dificuldade, uma incerteza nos nossos corações, é um processo. Mas isso não pode alterar o poder de Deus, porque através da nossa certeza, a certeza de quem Deus é nas nossas vidas, Ele faz milagres não somente para nós, mas para todos que estão à nossa volta, para todos aqueles que nós pronunciamos no nome de Deus. Amém? Amém. É isso essa manhã. Amém. Glória a Jesus. Pastor Juliana com a cara muito fechada, misericórdia. Não quero mais, gente. Não, fica lá pra gente avaliar. Ai, não. Tá. Fica aí enquanto avaliar. Eu achei que a avaliação ia ser. Olha, o primeiro ponto, que é o ponto crucial, você se manter dentro do tempo. Glória a Deus. Você demorou 19 minutos e 50 segundos Ufa, Jesus. para falar tudo. E o segundo ponto, qual que é o tema mesmo da mensagem? As circunstâncias não mudam quem Deus é. Certo. Você disse que o seu sermão você ia trabalhar de forma expositiva, porém quando você estava expondo, você trabalhou textual. Até mesmo, quantos versículos que teve o seu texto? 16. Dificilmente você consegue trabalhar um expositivo com mais de 5. 16. Não, quando você lê o texto, eu pensei, se ela for trabalhar expositiva, acabou, a gente só vai avaliar ela hoje. Vai demorar mais de 1 hora. Mas, o que eu quero ressaltar é que você mostrou o contexto do personagem, que é bom, que é uma ferramenta hermenêutica. Você usou o princípio que a gente ensinou aqui das pepitas de ouro, que você observou a menina, que ninguém presta atenção nessa menina quando está lendo o texto. E aí você pegou a menina para mostrar que ela era serva, que ela tinha exemplo, que por ela ser uma menina, digamos que cristã, Naamã deu ouvidos a ela. Isso foi muito bom. Eu achei interessante também que você conseguiu colocar Cristo dentro do seu sermão no Antigo Testamento, que foi dito aqui no nosso curso, que não é uma tarefa fácil, e você conseguiu fazer com excelência. Agora, só um ponto que deve ser observado é que você disse que a menina era adolescente. Naquele tempo, no contexto do pessoal, não existe adolescência. A pessoa ela já sai da criança, já se torna mulher, homem. Tanto que, 2 exemplos só para ficar prático. Hoje em dia é muito comum, você já deve ter ouvido falar aquela cerimônia que os judeus fazem quando o filho vai virar homem. Essa cerimônia é feita com 13 anos. Circuncisão. Não, é um outro nome. É uma festa mesmo. Tirando a circuncisão, uma festa que eles fazem, eles celebram, que é quando o menino vai virar homem. Essa festa é com 13 anos. Outro exemplo é que Maria, ela já era noiva de José, nós temos no texto, e os relatos históricos trazem que Maria tinha 13 anos. Ou seja, nessa idade de 13 anos, a criança já se tornou homem ou mulher. A adolescência é uma coisa do século XIX para cá. Antigamente não tinha. Mas Uma isso visão daí, mais contemporânea. Né? isso daí não afeta em nada, a sua exposição foi ótima. O que eu tenho a pontuar é isso. Bom, vamos lá. Tô suando, gente. Eu não vou falar aquilo que o Marconi já falou aqui, porque até coloquei aqui a questão expositiva também, que 16 versículos para tratar numa pregação expositiva é muita coisa. Gostei do tema, tá? Achei interessante. Aí eu fui avaliando toda a estrutura do seu sermão ao longo que você foi apresentando, tá? A sua introdução, você usou gestos indicativos, expressão corporal, gostei disso. Achei que foi bem... Você transmitiu a mensagem falando e também com expressão corporal. Então, a sua expressão corporal também usou técnicas de comunicar a mensagem, gostei disso. Uma coisa que não fica tão legal, seus dedos conduzindo a leitura.
isso não te dá muita autenticidade e autoridade quando você está usando o microfone. Então, às vezes, é bom você poder fixar mais o olho na leitura para não tentar usar muitos esses artifícios que a gente usa, né? De ler, aquilo ali, então. Você usou entonação com base no texto, gostei disso. Isso ajuda muito a compreender o texto, ficou top isso, gostei muito disso. Outra coisa, texto muito grande, as pessoas já têm que ser crente para ouvir esse sermão. Senão, um cara que não é novo convertido, ou então chegou na igreja agora, ou então é visitante da nossa igreja, ele vai ficar meio enfadado daquilo, porque ele não está acostumado com isso, ele nem conhece quem é Naamã, ele não sabe nem quem é a menina, ele não sabe nem o contexto do Antigo Testamento para poder saber quem é isso. Então, é um ponto importante se lembrar. Se for pregar esse sermão, pregue esse sermão num culto aqui que vai ter só crente, tá? Isso aqui é normal, tá? Controlar a respiração é por causa do nervosismo, às vezes falta ar. E isso atrapalha a voz, você reparou? A nossa voz parece que fica para dentro, né? Então, controlar a respiração. Gostei da oração inicial, achei bacana. Você usou contextualização do texto, né? Inserindo a história de Naamã, gostei disso, por quê? Porque você conseguiu fazer a história de Naamã ser conhecida dentro de uma contextualização pequena, tá? Porque você trabalhar 16 versículos contextualizando toda a história em menos de 5 minutos, você contextualizar esse texto é difícil, mas você fez bem feito. Gostei disso aí, tá? Gostei também da varredura que você fez com os olhos. Você olhou de canto a canto da sala, você olhou no olho de cada um deles, você olhou falando para eles, olhando para eles. Gostei disso, dessa varredura. Isso te dá presença de púlpito, gostei muito disso. Você usou ilustração, Dai, gostei demais, tá? Então, eu gostei que você está aplicando muitas técnicas aqui que foi ensinada no curso. Você capturou a atenção do público, quem mais sentiu isso? Né? Você conseguiu capturar a nossa atenção, então gostei disso também. Você usou referências cotidianas, você usou elementos como, por exemplo, escola, né, trabalho, então gostei disso, isso foi muito bom também. Você usou exemplos peculiares do próprio público, que foi o caso de ter usado a Vanessa e o Apolo. Gostou disso, da conexão, isso atrai ainda mais atenção, né? Opa, tá usando meu nome ali, então peraí, né? Então todo mundo se atenta nessa hora, todo mundo quer, o que ela quer dizer com isso? Então isso faz elucidar melhor o texto também. Você usou técnicas como, por exemplo, usou perguntas reflexivas, isso fortaleceu muito a sua apresentação, gostei, achei top. Você, na conclusão, quando o Marconi falou aqui sobre as pepitas de ouro, né, que você trouxe a menina e começou a revelar ali algo de precioso dentro do texto, você usou um sorriso leve, isso traz leveza na pregação, né? Você conduzir uma exortação dessa de uma forma leve é muito boa, gostei disso aí, o público conecta com o pregador em relação a isso. O ponto que o Marcão também colocou aqui, ó, você usou conexão e conseguiu colocar Cristo no texto, parabéns, é isso, e isso para mim encheu meus olhos de alegria, porque não é fácil, mas você fez isso com maestria, gostei disso aí, tá? Você usou o fato da menina ser adolescente para tentar criar uma construção com o público jovem, né? Eu gostei disso, só que tem que se atentar em relação a isso que o Marconi falou, que é um contexto histórico que não está nas entrelinhas, apenas estudando comentários, estudos aprofundados que você vai descobrir sobre isso, mas que também para nós hoje a gente sabe que ela é adolescente, mas naquela época era considerada como adulto. Inclusive Maria teve Jesus com 15 anos de idade, né? Então, realmente, isso que o Marconi falou é bom pontuar, mas isso só vem com bagagem de estudo. Então, isso é importante, mas eu gostei também que você usou isso. Você colocou uma conexão bacana que eu achei legal, que você colocou uma aplicação prática para a vida do público. Ou seja, o que essa mensagem eu tenho que fazer com ela? Então, você colocou isso também já no finalzinho ali do seu sermão. Gostei na hora que você fez isso, porque você entrega meio que uma missão. Estou te entregando a palavra e estou te entregando o caminho que você deve fazer para aplicar essa palavra na sua vida. Eu gostei disso e faltou só agradecimentos. Independente de quem te convidou para pregar, independente de quem cedeu o púlpito para você ministrar,
saiba que tem pessoas que confiaram em você e te entregaram uma oportunidade, e, ou seja, o púlpito representa os líderes da igreja. Então, honre a vida dos seus líderes, honre a vida de quem te convidou. For pregar fora, é na nossa igreja, honre quem te cedeu o convite, honre quem te cedeu o púlpito, porque é uma responsabilidade muito grande. Aí eu só coloquei aqui, só faltou o agradecimento no finalzinho, mas, ó... Aí assim, se fosse para avaliar numa temática mais acadêmica, o seu sermão seria nota 9, porque o único erro mesmo foi você ter colocado expositivo, mas na verdade foi textual. E o que você tem que entender é que essa pontuação acadêmica não influencia em nada na forma como você expôs. Você expôs com excelência, com maestria, com perfeição. Se eu não te conhecesse, eu não diria que foi o primeiro sermão que você expôs, com toda certeza. Queria te parabenizar, porque por ser o primeiro sermão foi muito bom e que você invista realmente na sua vocação, porque fica nítido para nós aqui que é uma facilidade, né? É uma inclinação que você tem. E eu falo isso para ela dia. E conseguiu aplicar as técnicas, top, parabéns. Muito bom. De forma geral, assim, você foi... E é o que eu disse, o pastor também, não se atente a esse detalhe da questão da menina ser mulher, porque isso é uma pontuação acadêmica. Se caso um dia você for pregar esse sermão para a juventude, pode usar aquela adolescente sem problema. Porque igual aqui como a gente deu para vocês instruções acadêmicas, a gente aqui vai cobrar vocês de uma maneira acadêmica, mas no momento que você expor, até mesmo para trazer essa contextualização, não tem problema nenhum você usar isso. O único problema vai ser na academia. Mas para pregação, para sermão, se você conseguir fazer essa ligação, explicar rápido, olha pessoal, naquela época não existia adolescência. Adolescência é uma coisa do século XIX em diante. Mas, e top lá. Só para realmente pontuar. Se você fosse pregar lá embaixo, aí você poderia usar esse ponto, que ficaria mais... Opa, tem bagagem ali. Ela estudou além daquilo que o texto fala. Isso é muito bom lá para baixo. A linguagem que a gente usa lá embaixo é totalmente diferente do que a gente usa aqui em cima. São palavras mais técnicas, palavras mais maduras, né? A linguagem é diferente. Então, num contexto geral, Vanessa? Eles falaram tudo já, né, gente? Eu vou falar algumas coisas que eu anotei aqui. A sua leitura do texto foi muito boa, deu para ver que você leu bastante o texto, você conhecia o texto. O Deus falou de ler com o dedo, mas você teve uma boa entonação na leitura do texto. Seu paralelo com o público, eu também anotei isso, Deus falou, né, você citou meu nome, você também fez pergunta na sua pregação, então isso faz com que a gente conecta mais para responder, tá atento. Você deu uma introdução, o Marco falou sobre isso, um contexto, você conseguiu fazer um contexto rápido sobre a vida de Naamã. Tem uma coisa que eu não gosto muito, quando fala assim, todo mundo conhece esse texto, mas na verdade, um monte de gente vai falar assim, eu nunca ouvi falar sobre Naamã. Então, eu já vi muita gente falando sobre isso. Então, na verdade, não. Principalmente adolescente, Naamã, se a pessoa não nasceu no contexto cristão, ela não vai conhecer sobre aquilo. Mas o contexto deu para a pessoa entender 100% o que foi. Você citou também, você falou todo o seu texto, eu entendi que você já estava mais para o fim. Quando você estava com 15 minutos de pregação, você falou, gente, eu falei isso tudo aqui, mas a real eu queria falar sobre a menina. Né? Na verdade, a menina foi meio que a conclusão do seu sermão, né? Mas eu fiquei assim, gente, mas ela falou 14 minutos, mas na verdade não era isso que era para falar? Eu fiquei com essa percepção na hora que você falou sobre isso. Mas depois eu entendi que você estava concluindo a mensagem com a menina, fechando com ela. O Marco falou sobre a pepita de ouro, eu também anotei sobre isso aqui, achei que foi muito bom. E as suas aplicações também, você falou de amizade, de escola, isso tudo conecta com aquilo que os meninos estão fazendo. E eu anotei também sobre o paralelo que você fez com Jesus, Espírito Santo e Deus. Fez a conexão lá com o Novo Testamento. Achei que foi muito bom. Pode parar. Que vocês estavam dando essa. Já fez o apelo, eu perdi. Nota 9. Esse paralelo e essa conexão aí, pra mim, foi o apelo auge de do sermão. Foi sensacional. Eu posso sentar agora? Tá, eu vou te mandar. Pelo amor de Deus. Vou te mandar depois a Gravação. avaliação, tá? Que aí você pega isso e aí você trabalha. Vocês ficam muito fechados, eu tô assim, meu Deus, tá ninguém. Todo mundo chato, isso é nervoso. É mesmo? Ah, mas tá com muito calor. Mas aqui tá Ali na janela.
vai ter outra data, tá? Com o Bill, com o Eu quero não ir hoje O mais. Vini me não, acabou de quero mandar ir mensagem. pra próxima A data. Laurinha ficou até de madrugada acordada e ele não conseguiu vir porque estava muito cansado. Pode? Sem colocar. Você não podia? Não. Não, Tá você aqui, tá na chuva pra se molhar. Eu não sei fazer isso. Sabe? Não. Tá aprendendo. Você não sabe. Não, amor. Não mesmo. Eu tenho certeza. Só uma coisa, a Dai merece o parabéns, porque ela sempre quando pega o microfone, ela fala assim, gente, eu tô nervosa, e ela não fala. Não falou. Ó, É verdade. Tá Ah, falando. isso É verdade. você brilhou. Mas eu tava nervosa, vocês viram, né? Minha voz Só começa. Pera aí, deixa só a gente se organizar aqui, só um minutinho. Todos que você quiser. Vai respirando, toma uma água aí. Ah, é, você trouxe água, amor? Você quer um copinho? Você quer pegar? Não quer? Vou colocar mais no sarau e macio. É mesmo? Aham. Mas eu Minha boca tava seca. Nada seca, garganta seca, tudo seca. Nada seca. Não, normal. O Douglas, eu falo assim, amor, lá se você estiver cuidando, olha pra mim assim, de vez em quando, porque às vezes ele vai falar na boca seca, tanto fica branca, aí vai camando branco assim, aí ele fica assim, ó, cadê água? Né, amor? Tá vendo, amor? Tem que fazer isso aí, olha pra mim e falar, água, tá branco. Quando ele vai Então, encostando geralmente eu não no consigo nem corpo, ficar assim, na aí frente ele pra fica prestar assim, atenção. levanta o Ah, braço. isso tá errado. É cima da vida, né, amor? Mas você tem amigo. E eu, no caso, não vou poder fazer isso, porque eu vou estar sempre fazendo seu fundo de nada. Você é visto demais, amigão. Acabei de caminhar a sua avaliação, tá? Eu não quero fazer isso hoje mais. Ó, que avaliação em tempo real é essa, hein, Dai? Ó. Que isso, hein? Amiga, força. Confiança. O tipo do seu sermão vai ser qual? O Gris. É Gris e Amar, o Y é no S, né? Não, sem Y. Easy. Gris e Amar. Então sem Y, né? Sem Y. O vinho novo é melhor. O tema, né? E o tipo do. Vai ser expositivo. Você tem arquivo disso aí, alguma Não. coisa assim? Mas eu preparo e mando pra vocês Ah, depois. beleza. É porque Ó. pra mim não tinha ficado claro que tinha que trazer. É, Eu achei que era só um rascunhozinho pra gente. Não tem Eu problema não, acredito tá? que é expositivo. Vamos lá? Preparada? Não. Vai. Não tem problema não, a gente não tá pronto. Ninguém aqui tá Ninguém perfeito. nasceu preparado. Então, Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Grace Armar. Eu faço parte, né, do Ministério de Liderança junto com o pastor Douglas e a Vanessa. E eu recebi o convite de estar aqui ministrando a vocês nessa manhã, né, sobre algo que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu queria trazer uma mensagem hoje sobre o vinho novo é melhor. A princípio a gente leva na cabeça, tipo, tem algo estranho, né? Tem algo errado. Porque a gente escuta muito falar em filmes, novelas, pessoas que são apreciadoras do vinho, que quanto mais velho o vinho, melhor ele é. O sabor é mais... o gosto é mais notável, né? Mas hoje eu queria falar sobre o vinho novo e o quanto ele é melhor. E eu queria ler lá em Mateus 5, Mateus 9, na verdade, desculpa. Verso 14. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram a Jesus: por que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam? E Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então eles vão jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo tira um pedaço de roupa e o buraco fica ainda maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, porque se alguém fizer isso, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam.
Só para trazer, né, um entendimento nos primeiros versículos que falam sobre o jejum. Jesus e seus discípulos, eles foram questionados, né, por que os discípulos não jejuavam, né, Jesus e seus discípulos não jejuavam, e geralmente eles eram vistos comendo com pecadores, né, com pessoas que não eram de comum. E aí, o porquê dessa pergunta, né? A gente estudando, nós vamos entender que os fariseus, eles eram responsáveis por copiar e explicar a lei. E eles acabaram anexando alguns ritos, né, que já eram sagrados, mas eles colocaram mais. Então, eles colocavam o jejum como meio de justiça própria para a salvação. A gente conhece que a Bíblia é dividida pelo período da lei, o tempo da lei e o tempo da graça. E no tempo da lei, eles deveriam usar o jejum, né? Eles deveriam ter essa prática de jejum uma vez ao ano. E aí, os fariseus vêm e colocaram que eles deveriam jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Além deles apresentar o evangelho, né, a lei de uma forma assim mais incisiva, eles acrescentaram um meio, tornando esse evangelho pesado para o povo, né? E aí vem os discípulos de João e perguntam por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E aí Jesus vem e fala assim que o noivo, que quando o noivo está presente, que não há um porquê de jejuar. Ali há a alegria, ali, né, a festa, celebramos, né, algo. Então que não há motivo de jejuar ali, mas que quando o noivo fosse tirado ali, trazendo, né, uma representação de quando Cristo fosse morto, né, crucificado, ali sim os discípulos passariam a jejuar. O jejum naquela época era uma das 3 mais importantes obras de justiça, e as outras 2 eram a caridade e a oração. E aí Jesus logo mais abaixo ele vai falar sobre o pano, né, o pano novo em roupa velha, e sobre os odres e odres novos, o vinho novo, né, sobre os odres velhos, e é sobre isso que eu quero focar nessa manhã. Jesus apresenta, como eu disse, 2 tempos, o período da lei e o período da graça. E se nós retornarmos ao período da lei hoje, nos nossos dias atuais, nós estamos frustrando a graça, porque Jesus vem não só para cumprir a lei, né? Ele não vem reformular a lei quando ele veio para cumprir e nos trazer a graça, né? Um evangelho de graça. E a nova aliança, ela só tem lugar através da fé. Os odres novos, ele representa a fé, né? Que é através dela nós recebemos a graça. Ela não pode remendar, a nova aliança não pode remendar algo antigo, pois se nós tentarmos anexar a graça na lei, um frustrará o outro, né? E Jesus vem para poder trazer esse lugar de encontro e acesso a Ele, né? A nova aliança traz a graça não mais como um evangelho de estrutura, né? Algo ritualístico, mas um evangelho de verdade, algo vivo, algo real, que vai além de meros rituais sagrados, mas vai de um encontro com o Senhor, vai de uma transformação de vida. É um evangelho de carne e sangue, é um evangelho de pão e vinho. E nós entendemos que o vinho novo é essa expressão da graça. E o Senhor nos convida a beber dele, né? Quando ele vai ali ministrar a ceia, ele fala que o vinho representa o sangue dele derramado ali na cruz. Então ele nos convida a beber dele e a termos parte com ele. E aí eu queria trazer 3 características que o vinho novo tem para nós. A primeira é a cura. O vinho novo ele traz cura. E lá em Lucas 10:34, quando a gente lê sobre o bom samaritano, que aquele rapaz, aquele homem, né, que foi ali assaltado, o bom samaritano vem e coloca vinho nas suas feridas para trazer cura. E lá em Timóteo também, Paulo, né, fala com Timóteo para que ele tome um pouco de vinho para poder sarar também um problema que ele tinha no estômago. Então esse vinho novo, ele traz cura para as nossas vidas. E entendendo que esse vinho novo é o sangue de Jesus, ele não traz uma cura somente física, mas ele também traz uma cura espiritual, ele traz uma cura
mental, ele traz uma cura emocional. O vinho novo vem para nos trazer de volta ao lugar de encontro com o Senhor e ali vida. O vinho novo traz vida, então por isso esse processo, essa cura que ele nos traz. O segundo é que o vinho novo traz alegria. Lá em Salmo 104, no versículo 14 e 15, fala que o vinho alegra o coração. Então esse vinho novo, a presença do Senhor, né, a graça vinda através desse vinho novo, ela nos enche de alegria. Uma alegria para continuar caminhando, uma alegria para permanecer no Senhor, uma alegria fora de alegria por coisas banais, mas uma alegria verdadeira e genuína. E uma das características que eu queria enfatizar muito é que o vinho novo, ele representa essa representação do sangue de Jesus, da aliança, o símbolo da nova aliança que foi ali confirmada na cruz, né? Jesus derramou o seu sangue e ali estabeleceu uma nova aliança. E essa nova aliança, ela traz para nós libertação e transformação. Então hoje, um convite que eu faço para vocês é que vocês recebam e desejem desse vinho novo. Esse vinho que cura, esse vinho que traz alegria, esse vinho que traz essa libertação e essa transformação. Deus está dizendo, né, nesse contexto, que não é sobre obras. As obras não nos levariam a lugar nenhum. Manter ritos sagrados apenas não nos traz a salvação, mas é a fé nele que nos faz ter salvação, que nos faz sermos salvos e nos aproximar dele. E estudando um pouco o texto, a gente entende que eles falam sobre obras porque era algo mais fácil. Lá em Lucas, nesse mesmo contexto, né, que tem esse mesmo contexto, essa mesma passagem em Lucas, ele fala sobre beber desse vinho, né? Que Jesus fala que quem experimentou do vinho antigo não vai querer beber desse novo. E o porquê? Porque é muito mais fácil eu permanecer naquilo que eu consigo fazer. As obras é algo que eu tenho controle. A fé, eu não tenho controle sobre nada. Eu somente acredito no Senhor e caminho em direção àquilo que Ele me mostra. E é muito mais fácil, muito atrativo viver pela fé. Porque é muito mais fácil eu oferecer um sacrifício de animal do que eu ter que sacrificar a mim mesma, as minhas próprias vontades, os meus desejos, amigos que me levam a um caminho ruim, do que é muito mais difícil eu sacrificar a mim mesma. Mas sacrificar um animal para que eu receba a salvação é algo muito mais fácil. Então é claro que eles iriam preferir permanecer, né, na época da lei ali, praticando as obras. É muito mais fácil eu ter que oferecer um sacrifício uma vez ao ano, que era como acontecia no Antigo Testamento, do que eu sacrificar a minha vida todos os dias para viver o Evangelho de Cristo, para viver um Evangelho genuíno. As obras nos atraem ao nosso orgulho, algo que nós podemos fazer, algo que as nossas mãos têm controle, que nós temos controle. Mas a fé nos leva à cruz, a fé nos leva a Cristo. E por mais que as obras pareçam ser mais fácil e, né, demonstre que a gente tenha controle, Jesus não quer que nós tenhamos controle sobre, né, todas as coisas, porque Ele tem esse controle. Ele pede para que nós possamos confiar nele, caminhamos confiando nele, porque todas as coisas elas vão acontecer conforme o propósito do Senhor. O vinho novo, ele renova todas as coisas dentro de nós. Na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Quantas vezes nós nos encontramos, né, com várias dificuldades na vida e com vários questionamentos, mas esse vinho novo da graça, né, esse vinho novo que é Cristo, ele traz plenitude de alegria para nós e ele traz respostas a várias das nossas perguntas. O motivo de tudo que nós fazemos e o motivo pelo qual nós temos que fazer tudo é Ele. Ele é o motivo, Ele é a nossa resposta. O Senhor, nós precisamos entender que o Senhor está inteiramente acima de todas as coisas, presidindo, governando. Ele está totalmente abaixo, sustentando, e Ele está totalmente dentro de nós, nos preenchendo, né? Nos enchendo daquilo que nós precisamos e daquilo que nós desejamos.
E o meu convite nessa manhã é para que vocês venham e bebam, porque esse vinho está disponível para todos vocês. Esse vinho está disponível para mim, está disponível para você. Não é algo simplesmente ilustrativo. O Senhor está derramando isso sobre nós para aqueles que querem. E que nós venhamos experimentar desse vinho e entender que esse vinho é liberdade plena. O mundo tenta nos convencer que o cristianismo é algo cheio de regras e limitações. Mas na verdade o cristianismo ele é libertação. Você pode tudo, mas você entende que nem tudo te convém. Porque vale muito mais a pena gastar os dias e a vida conhecendo e vivendo para o Senhor. E vivendo coisas novas no Senhor, do que gastar a vida se prendendo talvez a bebidas, a drogas, a amigos que não vão te levar nenhum. Mas essa vida no cristianismo nos leva à salvação eterna. O vinho é alegria para os tristes, ele é cura aos enfermos, ele é pão para o faminto e ele é salvação para o perdido. Então, nesta manhã, entendam, desejem beber e experimentar do vinho novo. Não o vinho antigo, onde você se limita e onde você vai por você mesmo, mas o vinho novo da graça de Deus, que transforma todas as coisas, que traz libertação, que traz vida, que traz perdão e te reconcilia com o Pai. E é isso. Que nós possamos entender e viver esse evangelho de graça, não somente para os nossos dias, não somente para nós, mas para que outras pessoas também conheçam e possam experimentar desse vinho novo. Eu gostaria de fazer mais uma oração encerrando. Senhor Jesus, eu te agradeço pela oportunidade de estar aqui, falando sobre a Tua palavra, meu Deus, anunciando a Tua graça. Senhor, eu espero, eu desejo, eu oro, Jesus, pedindo que a Tua graça seja manifestada na vida dos nossos irmãos, que eles entendam e recebam, Jesus, esse vinho novo, que eles entendam e recebam dessa alegria que é a salvação, que é a graça que o Senhor nos deu. Pai, eu te agradeço pela oportunidade, eu agradeço àqueles que confiaram a mim essa oportunidade, Jesus, e que o Senhor continue ministrando ao coração dos nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deixa a Vanessa começar a ler a lista 2, fazer avaliações. Não, tem que começar a Bom, Grace, o primeiro ponto, né, que você se manteve também dentro do tempo, algo que é positivo, que é o que a gente falou, né? Ainda que você gaste 14,23. Ainda que você o tempo no seu, tá? Então, gaste menos tempo, é melhor do que você ficar enrolando para dar o tempo. O seu foi perfeito, você não ficou enrolando, gastou aquilo que foi necessário. O que eu gostei também é que você fez um paralelo, né, entre vinho novo, nova aliança, e vinho velho, antiga aliança. E conseguiu demonstrar muito bem o que cada um representa. Trouxe um contexto muito bom sobre os fariseus, que eles adicionavam coisas que vinham deles mesmos, que eles acreditavam como prática de justiça e pesavam o povo. Isso foi muito bom, isso mostrou o estudo, mostrou que você usou as ferramentas, né, da internet. Um pequeno detalhe, quando você estava falando sobre o vinho novo e tudo mais, você disse que Jesus convidou a tomar do vinho na ceia. Porém, você esqueceu de citar o texto onde Jesus faz esse convite. Depois você fez isso e fez bem, porque você citou um texto de Lucas, um texto de Salmo, onde você faz referência a textos bíblicos, mas nesse em específico você esqueceu de citar. Não é nenhum problema grave, mas é importante estar sempre citando, para o público situar de onde que Jesus falou e não achar que é você que está falando, realmente mostrar que é as escrituras que falam. E eu achei interessante também um ponto que você já pegou mais no final aí, que você, entre aspas, desmentiu umas mentiras mundanas, que é quando as pessoas que estão lá fora dizem que o cristianismo ele é pesado, ele é um fardo. Porém, quando você entra para dentro do cristianismo e vai viver o evangelho, você descobre que ele é leve. Jesus traz essa leveza, totalmente diferente do que eles ensinam. Então, as minhas pontuações a princípio são essas. Muito bom, viu? Tá de parabéns. Posso deixar agora para o pastor. Gastão.
Normalmente, quem usa esse tema são pessoas que têm bastante bagagem bíblica para fazer uso desse tema. Que quando você pega um tema que navega no Antigo e no Novo, você precisa conhecer muito sobre o Antigo e sobre o Novo. Então, foi desafiador. E quando você citou o tema, eu falei assim, eu vou observar isso muito bem, porque precisa conhecer muito de Bíblia para trabalhar esse tema. Então, foi bem arriscado, mas eu gostei da ousadia. Gostei do seu tema, né? Gostei da sua introdução. Você usou um agradecimento, mas você demonstrou que você representava algo da sua liderança, ou seja, você era uma extensão da sua liderança. Isso faz muito bem, porque só de ouvir isso, né, então ela faz parte de uma liderança, ela tem uma bagagem de liderança por trás, ela não é novata nisso, ela já está representando algo a mais, então isso gera autenticidade, autoridade na hora de você pegar o microfone. Gostei, tá? Você usou a palavra e a palavra né muitas vezes, toma muito cuidado com isso. Você usava algumas pausas que deu para perceber que era para você trazer à sua memória aquilo que você estava querendo falar, tá? Então isso são coisas que só com o tempo isso vai se diluindo aí, mas isso é normal, todo mundo passa por isso, até quem prega com muita frequência tem essa dificuldade às vezes, né? Que são palavras que a gente usa como suporte, tá? Para tentar buscar algo na memória. E todas as vezes que você faz isso, você olha para o chão. Toma cuidado com isso. Sempre vai usa a palavra, mas não olhe para o chão. Porque isso dá para ver que você está tentando buscar algo na mente. Então isso é bom você pensar um pouco sobre isso. Mais uma vez, né, controlar a respiração, assim como a Dai também. Isso tem a ver com nervosismo, isso é normal, tá? Isso faz parte, ainda mais numa avaliação, né? Gostei que você usou o contexto sobre consagração e práticas espirituais. Isso trouxe uma visão muito... Ouvindo a sua mensagem, eu fiquei me perguntando sobre a minha vida de práticas espirituais. Então isso foi muito bom, tá? Então você fez eu refletir sobre isso. E interessante que você conectou esse lado de reflexivo, de pensar sobre consagração, você fez a conexão com o texto. Então isso foi muito bacana, principalmente quando você introduziu o tema da nova aliança. Eu gostei muito disso. Você trouxe o significado do que significa o vinho novo dentro do texto, né? Gostei disso, isso mostrou que você estava preparada para falar sobre o tema. Ponto positivo para você, tá? Eu usaria esse sermão para pessoas mais velhas, porque, né, a geração mais nova, eles mal vão saber o que é a velha aliança e o que é a nova aliança. Então, assim, ponto importante sobre isso também. Gostei dos seus gestos e expressões corporais, tá? Você estava elucidando a mensagem que você estava trazendo, usando gestos também corporais, indicativos, gostei disso. Deu para perceber que seu sermão começou assim e foi subindo. Por quê? Porque, até coloquei aqui, foi melhorando sua postura e sua comunicação durante a apresentação, demonstrando mais confiança. Parece que você começou devagar e foi... Eu até contei isso, depois do minuto 8 que ela engrenou. Deu pra ver que você começou um pouquinho devagar, mas depois você pegou ali o fio da meada e engrenou e foi. Então isso deu pra ver que a sua confiança foi melhorando ao longo do sermão também. Isso é muito bacana, que quando você foi entendendo mais o contexto, o assunto foi entrando dentro da sua mente, você foi tendo mais confiança e você começou a falar com mais autoridade, com mais autenticidade. Então isso foi bem legal também. Ponto positivo, você usou desenvolvimento com 3 pontos, achei legal. Então todo mundo quer saber quais são os 3 pontos, né? Aí você usou o primeiro, o segundo, o terceiro. Então isso foi legal, isso ajuda a gente a refletir sobre o sermão que você está pregando para nós. Usou teologia bíblica, por isso que eu estou falando. Você foi muito desafiada nesse tema, mas você usou teologia bíblica para confirmar argumentos que você trouxe para poder elucidar o significado do vinho no antigo, vinho no novo, no contexto judaico, no contexto que Jesus estava falando. Então, eu gostei disso, tá? Isso foi muito bacana. E principalmente quando você usou isso comparando, além da cura física, que você também usou o caso de Timóteo, você citou Timóteo, então isso foi bem legal. Você também comparou ele com a cura emocional, com a cura espiritual, então gostei disso. Você olhava nos olhos do público e depois você olhava para
você não fazia a varredura completa. Eu reparava que a sua comunicação visual tinha interrupções. Você olhava para um, depois você olhava para cá. Você olhava para um, depois... O legal é que você faça isso em 3 sessões. Direita, esquerda, direita, meio e esquerda, tá? Ou ao contrário, tá? Mas bacana, gostei disso também. Você demonstrou que estudou além do texto, enfatizando o conceito, né, da representatividade do vinho novo. Gostei disso. Você usou base teológica para isso. Você fez a comparação também entre fé e obras. Muito bacana. Aí eu coloquei aqui também. Você só precisa se soltar um pouquinho mais, mas ficou fiel ao texto. Gostei disso, tá? Você usou argumentações teológicas e bíblicas, outros textos. Por mais que você não citou, igual o Marconi falou, a base bíblica lá, mas você usou textos que faziam referência a esse tema para fortalecer a argumentação que você estava usando, no sentido de trazer o significado do vinho. Eu gostei disso, mas ficou fiel ao texto. A mensagem sua foi inspirativa, nos fez um convite, nos convidou, chamou a todos. Eu me sentia convidado a viver essa realidade, tá? Você usou uma coisa muito bacana, que você falou assim, hoje nesse dia, domingo pela manhã, então, situacional, então você está usando as circunstâncias a seu favor. Hoje de manhã você tem uma oportunidade de viver esse chamado, de viver esse convite, de receber o vinho novo. Então quer dizer que 10h30 da manhã eu tenho a oportunidade de receber o vinho novo de Deus? Ótimo, gostei disso. Ponto importante, melhorar um pouco a transição, tá, para a conclusão. A Dai também ganhou essa observação um pouquinho, para a gente entender, você vê inspirativo ali, você vê inspirativo e se encerrou inspirativo. Você não fez a transição para a conclusão. Então, lógico que a gente entendeu que você estava concluindo, mas é bom deixar claro, porque às vezes tem pessoa que não pega e fala assim, ela não concluiu. Não, ela concluiu, só que para deixar clara a comunicação. Você fez a oração encerrando, achei isso bem bacana também, achei isso legal, que aí você ministrou o que tinha que falar, usou o tempo que achou necessário e fez a oração encerrando, gastou 14 minutos e 23, muito bacana. Eu notei também o que o Marconi pontuou aqui e é isso. No geral, eu gostei da sua argumentação bíblica, achei desafiador, mas parabéns, tá? E a palavra que eu diria para você é só um pouquinho mais de confiança, porque bagagem bíblica você tem, você usou ilustrações, você usou teologia bíblica, você usou elementos do nosso cotidiano, mas só um pouquinho mais de confiança. Isso daí, só para mim, é a única coisa que falta melhorar um pouquinho mais, que também você demonstrou que tem, que você foi engrenando, e dali para frente parece que você dominar, tá? Só isso aí. Top, Vanessa. Fechou? Você vai falar, Vanessa? Bom, eu coloquei que você explicou bem o texto. Depois que você leu, você explicou ele, você deu um contexto histórico, os meninos também falaram sobre isso, dos fariseus, eu achei que isso ficou bem legal. O tema, o vinho novo, você também contextualizou o tema, para a gente não ficar perdido, falou sobre o vinho. Você já foi lá se atentando nos agradecimentos, né? Ouviu que pontuou e já se atentou, conectou. Uma coisa que o Douglas fala, já falou várias vezes quando chega em casa, tipo, pregador pregou, ele nem parece que tem pastor, porque ele não cita sobre o pastor dele. E eu achei isso legal também na hora que você contextualizou que você tem uma igreja, que você pertence a algum lugar. Isso é bem legal. Eu achei que o esboço do seu texto ficou muito claro. Na minha cabeça eu entendi a introdução, entendi o desenvolvimento e a aplicação. Eu faria o seu esboço facilmente, porque deu para ficar claro. Deus falou sobre a conclusão, eu também não encaixei a conclusão aqui no esboço. Mas o restante eu faria esse esboço fácil, eu achei que ficou bem dinâmico. Eu entendi quando era a introdução e o desenvolvimento, coloquei as 3 características, achei muito legal. Um ponto, você gesticulou bem, interagiu com o público, olhou dentro dos nossos olhos. Uma coisa que agora a opinião Vanessa, na hora que você falou sobre cura, você deu referências bíblicas para a pessoa beber, que é bom beber. Então, se eu falar isso para um jovem, às vezes ele não vai ter essa maturidade, né? Aqui eu entendi o contexto que você estava trazendo, que a bebida trouxe cura e tal, mas ele está falando assim, não, então é bom beber. Lá na Bíblia tem várias referências para me beber, então eu devo fazer isso. É polêmico esse tema, mas é desafiador para eu me falar isso com um jovem. Eu trouxe, porque eu fiquei pensando nisso com ele, então
Eu acho que vou beber, porque é bom mesmo. Tanto é que eu falei, eu pregaria sermão a pessoas mais velhas. Senão o cara... Sim. E a aplicação, acho que você conectou bem com a realidade atual, foi clara a sua aplicação. Também achei que você cresceu no texto, no fim, assim, a sua aplicação foi muito boa. Fechou. Aí, só para finalizar, um ponto que eu queria pontuar, que aí talvez cabe mais uma ressalva à minha aula, do que talvez a vocês, porque você é a segunda que fala expositivo, mas o seu sermão foi textual. Talvez eu não tenha sido claro na aula em explicar o que é um sermão expositivo. Mas expositivo é quando você lê o texto, aí você traz o contexto como você trouxe, e depois você volta verso a verso e vai explicando verso por verso. E tanto você quanto a Dai, vocês leram o texto e já foram para o desenvolvimento de vocês. Vocês desenvolveram o tema dentro do texto. Isso é o textual. O expositivo, você, igual o seu, foi Mateus 9, 14 ao 17, né? Aí você leria o 14, o 15, o 16, o 17. E ali você dava a sua finalização. No mais é isso. Nota, diria que é 9 também. Só pelo motivo de ter escolhido o tipo de sermão expositivo e não ter sido expositivo. O resto foi top. Tá top esse negócio aqui, viu, gente? Ficou difícil pro Jabs, hein? Já. Tadinho, ele tá super nervoso. Pressão, velho. Deixa eu ir lá, caminhar. Você, amigo, fica tranquilo. Amigo, só que falar que você tá. Glória a Deus por isso. Eu vou pensar aqui que é pra andar um pouquinho mais pra mim depois. Espera só um pouquinho, tá? Que a gente vai. Oxi, com certeza. Tadinho, dó, gente. Vou te dar um abraço, vida. Te amo, viu? Fala, Deus abençoe, amor. Fala, amém. Glória a Deus. Arthur e Tayane, o que vocês estão achando aí? Nossa, Deus. Eu tô nervosa igual eles. Caraca. Muito top, muito top. Meu pé e minha mão tá suando. Vocês não. É que você não Que viu ideia. que eu tô suando. Meu Deus. Muito top aqui, eu passo uma coisa assim que eu tenho dificuldade e acredito que não só eu, acho que todo mundo aqui que está começando também seria assim, a forma, oratória, né? Por exemplo, esse né, realmente ela fala muito, tem gente que fala muito tipo, e é justamente isso, a gente fala uma coisinha, um vício de linguagem ali, para a gente conseguir raciocinar o que a gente vai falar depois. É o que o senhor falou, eu consegui ver nitidamente isso aí. Isso é interessante e um bom passo para a gente dar também esse cursinho de oratória com vocês, né? Já falam muito bem. Isso mas isso mostra muito, sabe o que é? É uma técnica que a gente percebe que pregadores com mais experiência usam muito. Eles precisam dominar o conteúdo. Quando você domina o conteúdo, domina mesmo, isso te dá mais autoridade para você mesmo expor o assunto. Aí você não usa né, aí você não usa essa... Você não precisa dessa pausa. E só um detalhe, não sei se você usa, mas uma ferramenta que a gente usa para ter mais confiança é pregar o sermão para você mesmo na frente do espelho. Não sei se vocês fizeram isso, mas isso ajuda muito. Antes de pregar, você coloca o espelho e prega para você. Isso te traz muito mais confiança na hora que você está pregando aqui na frente. É uma ferramenta muito utilizada para tirar nervosismo, essas coisas. Já, o seu sermão vai ser? Ó, eu decidi no meu coração fazer expositivo, mas vamos ver se vai ser expositivo, né? Porque os expositivos aqui se perderam no meio do caminho da exposição, né? Mas glória a Deus. Qual que é o tema? O tema da minha mensagem é Um Rei para Israel. É tudo que o Marconi trouxe para você. Aqui agora falando expositivo. Vamos lá? Vamos. Só um minutinho que eu vou... Quando você estiver pronto, pode falar, já. Amém. Tá pronto? Boa noite, igreja, paz do Senhor. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Jabson, sou casado com essa pessoa maravilhosa que é a Daiane, faço parte da liderança que aprova o Senhor levantar juntamente com o pastor Douglas e a missionária Vanessa,
para estar na frente da liderança da nossa juventude, Igreja Metodista Wesleyana do bairro Novo Amazonas. E é um prazer enorme estar aqui para poder trazer a palavra do Senhor. Eu amo fazer isso e eu espero que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, assim como ela foi de encontro ao meu coração enquanto eu a preparava. E nós vamos falar a respeito hoje de um camarada na Bíblia chamado Saul. Um camarada que foi levantado por Deus para reinar sobre Israel. E o texto que nós vamos ler está lá em 1 Samuel 8,19. Quem puder abrir a Bíblia comigo, por favor. Primeiro Samuel 8,19. Senhor, obrigado. Estas misericórdias se renovam todos os dias. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: todavia o povo recusou a ouvir Samuel e disse: não queremos ter um rei. E eu vou ler em outra versão. Porém, o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não queremos um rei sobre nós. Senhor, esta é a tua palavra. A tua palavra ela é viva e eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Desejo do meu coração é que essa palavra venha de encontro aos nossos corações e que nós possamos sair daqui ainda mais transformados, Senhor. Fala com a tua igreja, é eu falando, mas que o teu Espírito Santo possa me direcionar, Pai. Que todo eu venha cair por terra, que todo orgulho, altivez sobre mim venha cair por terra para que o teu nome seja glorificado. Esta é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, você já se imaginou vivendo em um lugar sem internet, sem celular, sem redes sociais e, acima de tudo, em um lugar onde havia uma corrupção muito grande, onde as pessoas levantadas pelo Senhor tinham seus corações corrompidos? Se imagina nesse lugar agora. Era o cenário de Israel quando o Senhor levantou Samuel como profeta. A palavra do Senhor diz que Samuel, ele foi um homem, menino, de cara ele já foi um milagre, né? Que a sua mãe era estéril, Ana, e Deus aprove a Ana este milagre, e aí nasce Samuel, e quem diria, um grande homem de Deus, um profeta, que traria uma revolução naquela época. E Samuel, ele é criado junto do sacerdote Eli e os seus filhos. E aqui eu quero chamar a atenção para as nossas vidas, porque muitas das vezes, e a Bíblia até fala, que as más companhias corrompem os bons costumes. Só que a palavra do Senhor diz que Samuel, mesmo criado ali com Eli e os seus filhos, Ofni e Finéias, que fazia tudo o que era mal diante dos olhos do Senhor, Samuel conservou o seu coração ao Senhor. Então, cabe a nós, eu falo isso muito com a minha esposa, olha, as circunstâncias, ela influencia muito, mas o poder de escolha está sempre nas nossas mãos. E foi isso que aconteceu com Samuel. E isso me encanta nesse texto. A palavra do Senhor vai dizer, Samuel, o livro de Samuel, ele foi escrito na época da transição dos reis para a monarquia. Reis levantados pelo Senhor, monarquia, governo humano. O povo, ele se indignou e não queria mais juízes reinando sobre ele, pessoas levantadas pelo Senhor. Por quê? Porque eles viam que as outras nações bem-sucedidas tinham um rei governando sobre eles. E os corações deles e os olhos deles se voltaram para isso. Mas a Bíblia diz aqui mais à frente
que o povo também pediu um rei, porque os filhos de Samuel escolheram não seguir os caminhos do seu pai. E aí, eis uma pergunta: será que, se os filhos de Samuel estivessem decidido seguir os caminhos do pai, será que o povo teria se levantado e pedido um rei? É uma reflexão para as nossas vidas. Por isso, o Senhor chama Samuel e atende ao clamor do povo. E a palavra do Senhor vai dizer que Samuel disse, ele ficou triste, a palavra do Senhor diz que Samuel ficou triste, porque ele entendeu no seu coração que o povo rejeitava ele. Mas a Bíblia diz, em Samuel 8, que o Senhor falou para Samuel, olha Samuel, não se entristeça, porque o povo não rejeita a ti, mas o povo rejeita a mim. E quantas das vezes, queridos, no tempo de hoje, a nossa nação, eles têm reverenciado governos humanos e esquecido do governo do Senhor sobre nós. E esse é um cuidado que nós devemos ter, principalmente como igreja. O governo X e o governo Y. Eu sou dali, eu sou daqui. Não, nós somos do Senhor. O governo que reina sobre a igreja na face da terra é o governo de Jesus Cristo. E esse é o maior governo. E o Senhor tem me chamado, tem me levantado a respeito disso. O Senhor tem colocado no meu coração para nos orientar, a clamar por Ele, a levar os nossos olhos, o nosso coração para Ele, desapegar o nosso coração, os nossos olhos dos homens. E queridos, hoje em dia a gente vive um tempo na igreja muito triste, isso fere o meu coração como parte do corpo do Senhor. Porque nós estamos olhando muito para os homens, nós olhamos muito o pastor Douglas, o pastor Robson, a Vanessa, a Daiane. Nós somos seres humanos falhos. Mas o Senhor é bom e o governo dele dura de eternidade a eternidade. E é isso que nós devemos entender como igreja. E o Senhor levanta Samuel, e Samuel vai. Deus criou uma situação para trazer Saul até Samuel. E Samuel encontra Saul. Saul estava procurando as ovelhas do seu pai que se perdeu. A palavra de Deus diz em Samuel que Samuel ele chega para Saul e fala, olha, mas eu sou de uma tribo muito pequena, que se eu não estiver enganado são os benjamitas. Mas eu sou da menor tribo. Como isso vai acontecer? Isso demonstra humildade. E quando você vê essas palavras de Saul, você fala, cara, é humilde. E muitas das vezes nós começamos o nosso ministério assim, humildes, só que nós vamos nos perdendo no meio do caminho. E foi isso que aconteceu com Saul. Ainda em Samuel, Crônicas, a palavra do Senhor diz que Samuel ficou ansioso. Ele teve pressa, porque Samuel falou, olha, fica aí, eu já volto, que nós vamos oferecer um sacrifício para o Senhor. E Samuel demora 1 dia, 2 dias, 3 dias, não chega. E eu até entendo a ansiedade de Saul, talvez nós no lugar dele faríamos a mesma coisa. Porque às vezes nós não temos domínio sobre a nossa ansiedade, sobre a nossa vontade de fazer. Eu falo muito isso com a minha esposa, que às vezes eu peço uma coisa a ela e ela demora para fazer, ou às vezes não faz. Eu falo, amor, hoje mesmo eu falei com ela, amor, você vai fazer isso para mim? Ela falou, eu vou. Eu falei, então nós precisamos alinhar um negócio aqui, porque quando eu te pedir alguma coisa, faz, porque você tem esse problema de esquecer. E você sabe que seu marido é um pouco ansioso. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele teve pressa e ofereceu um sacrifício que não era para ele oferecer. Agora imagine o nosso pastor Douglas chegar, vamos dizer que o pastor Robson é o sacerdote, o pastor Douglas é Saul. Pastor Robson sai, vai ali e fala, Douglas,
Segura a onda aí, que nós vamos chegar aí para oferecer o sacrifício. E o pastor Douglas vai e oferece o sacrifício, coisa que não era para ele fazer. Quem oferecia o sacrifício naquela época, igreja? Sacerdotes. Saul era o quê? Saul era o quê? Saul era o quê? Abre a boca, gente, fala aí. Saul era o quê? Rei. Saul era rei. E olha o que eu escrevi aqui. Saul foi insensato ao concluir que o sacrifício de um rei na hora errada tinha o mesmo peso e o mesmo valor que um sacrifício de um sacerdote feito na hora certa. Agora imagina, pastor Douglas, graças a Deus que não tem mais sacrifício hoje. O sacrifício já foi pago. Nós só temos que tomar posse de chegar ao Santo dos Santos, a Deus, porque o véu foi rasgado. E hoje nós não precisamos mais oferecer este sacrifício. E isso é dádiva do Senhor para as nossas vidas. E aqui eu quero trazer algo importante que Deus ministrou ao meu coração essa semana. Lá em Eclesiastes fala, melhor é o fim das coisas que o início. Melhor é o fim das coisas que o início. Yes. Amém, glória a Deus. Vocês estão tímidos, né? Eu entendo. Melhor é o fim das coisas que o início delas. E quando nós olhamos para a trajetória de Saul, nós vemos ele não vivendo este versículo. Porque é muito bom, igual nós estávamos ontem ali evangelizando, e enquanto nós evangelizávamos, o Senhor ministrou no meu coração, olha, melhor do que evangelizar, melhor que cumprir o ID, é guardar o seu coração. Saul, ele designou o papel de rei, como o povo pediu e o Senhor levantou. Sabe por que o Senhor permitiu que Saul levantasse rei? Para o povo entender que a vontade de Deus sempre é a melhor escolha e não a vontade dos homens. E o Senhor ministrava no meu coração, olha, não adianta vocês ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E foi isso que aconteceu com Saul. Ele reinou, tudo bonitinho, só que chegou num certo caminho do reinado dele. A partir desse sacrifício, ele se perde. E o Senhor usa Samuel para confrontá-lo e fala, olha, se você tivesse me obedecido, eu estenderia o teu reinado, mas você foi desobediente, eu estou tirando de você o teu reinado. E muitas das vezes é assim que acontece com a gente. Nós saímos da vontade de Deus e nós nos perguntamos por que tais coisas estão acontecendo. É porque nós saímos do centro da vontade do Senhor. E o Senhor nesta manhã está nos chamando de volta para estar no centro da vontade dEle, colocar Ele como centro das nossas vidas. E é uma oração que nós temos que fazer, é um desejo que tem que ter nos nossos corações todos os dias. Senhor, me alinha, me coloca no centro da Tua vontade. Jesus, eu chamo o Senhor para o centro da minha vida, eu chamo o Senhor para o meu relacionamento, eu chamo o Senhor para o meu trabalho, eu chamo o Senhor para o meu ministério, eu chamo o Senhor para o centro daquilo que o Senhor tem para a minha vida. E foi isso que Saul esqueceu de fazer. Então que nesta manhã nós possamos ir ao contrário. E a palavra do Senhor diz que Saul consultou até a médiuns. O que é médiuns? Uma palavra difícil, né, de entender. São pessoas que se conectam com outro mundo para consultar outros espíritos. E ele fez isso para perguntar a Samuel, consultar a Samuel, e o Senhor odiou isso. E isso foi mais uma atitude precipitada de Saul, porque o coração dele não estava na vontade de Deus para a vida dele. Porque muitas das vezes que a gente não está com o nosso coração conectado no Senhor, nós tomamos decisões erradas, nós fazemos escolhas erradas e nós sofremos as consequências. A palavra do Senhor é bem clara e diz que o salário do pecado é a morte. Então, eu fiz escolha errada,
tenham perdão todos os dias, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs, porque a palavra do Senhor nos garante isso. Mas as consequências do nosso pecado todos nós vamos sofrer. E foi isso que estava passando na vida de Saul. E bem, tudo muito maravilhoso, a vida de Saul reinou, só que se perdeu no meio do caminho, desobedeceu à vontade do Senhor, e ele vai para uma batalha. E aqui chega o triste fim da vida de Saul, que é onde eu quero apegar com os irmãos nesta manhã. Ele chega na batalha, começa a guerrear, e o povo, os inimigos, começam a ganhar a batalha. E dado o momento da batalha, Saul vê que o inimigo está vencendo, e ele chega para um dos seus oficiais e fala: olha, desembainha sua espada e me mata. E o servo dele se desesperou naquele momento. E o que Saul faz? Se suicida. Foi um suicídio, Jabson? Foi premeditado. Ele pega a sua espada, se joga em cima dela e tira a sua própria vida, morrendo, escolhendo morrer de uma forma covarde do que lutar pelo povo do Senhor, pelo que ele foi chamado. E muitas das vezes nós estamos como Saul, nos acovardando, abrindo mão, preferindo morrer no meio do caminho do que viver e cumprir os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Então que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos direcione, que o Senhor nos capacita, que o Senhor possa atrair os nossos corações para que nós possamos ir ao contrário da trajetória que Saul fez. Amém? Amém. E para concluir a nossa mensagem, vivemos tempos parecidos. Muitas das vezes escolhemos seguir a nossa própria vontade, rejeitando o governo de Deus sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos agindo dessa forma. Engraçado que lá em 1 Crônicas 29:12, a palavra do Senhor fala que o Senhor usa Samuel para escolher um rei. Só que Crônicas ainda fala bem assim, deixa eu abrir aqui rapidinho. 1 Crônicas, se vocês quiserem acompanhar, é um versículo, é uma palavra maravilhosa e vale a pena muito a leitura. Mesmo o Senhor designando o rei, a palavra do Senhor fala: Teus, ó Senhor, são as grandezas, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Olha que maravilhoso. E continua: a riqueza e a honra vem de ti. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Não é porque temos que ter governo humano que o senhorio de Deus nunca mais vai ser soberano sobre as nossas vidas. O Senhor, Ele capacita homens e mulheres para governar aqui a terra, mas o governo maior, o senhorio maior que está sobre nós e principalmente sobre a igreja é o governo de Jesus Cristo, que morreu na cruz para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E aqui eu quero deixar para nós alguma reflexão. Primeiro, que nos inspiremos em Saul, que nos inspiremos em Samuel, sendo fiéis, mesmo quando os outros não seguem o seu exemplo. 2. A vida de Saul nos ensina que não basta começar bem, mas é preciso terminar, porque melhor é o fim das coisas do que o começo. E último, em Samuel aprendemos que confiar na vontade de Deus é o que realmente importa. Que nós possamos, mesmo em meio às circunstâncias, mesmo em meio às nossas adversidades, continuar permanecendo fiel ao Senhor até o fim. Nós vamos fazer uma oração. Senhor, obrigado pela leitura da sua palavra, obrigado pela sua palavra, eu te agradeço pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor me deste de trazer a tua palavra, eu te agradeço por ser, Deus, canal de bênção nas tuas mãos, eu oro para que essa palavra venha como uma espada verdadeiramente, Senhor,
penetrando em nossos corações, dividindo alma e espírito e nos trazendo discernimento do que é bom, do que é mal, do que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos, Senhor, não somente fazer e estar, mas que nós possamos permanecer e chegar até o final, Senhor, para que nós possamos dizer como Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Pai, sustenta a tua igreja em ti, sustenta as nossas vidas em ti, Pai. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Tá indo aonde, né? Tá indo aonde? Tá muito apressado. Quanto tempo, Marconi? Deu 20 minutos e 55 segundos. É um motivo de glória. Posso começar? Primeira coisa que eu quero te perguntar, Jabes, para definir como é que vai ser a minha avaliação, qual que é o público-alvo do seu sermão? Você definiu o público ou você estava pregando para a juventude reflexo? Eu estaria pregando para... A minha mensagem é para a juventude reflexo. A minha mensagem é para a juventude reflexo. Quando você está pensando nessa palavra, você pensou nesse público? Sim, pensei nesse Pensou? público. Pensei. Pois é, então a gente tem um pequeno problema, porque esse tipo de mensagem é muito